Aproximou do avião, a voz confusa do piloto no rádio disse: "O que você está falando?" Quando Delacorte ouviu isso, ele sabia que teria que ordenar aos seguranças que fossem até o avião e escoltassem os passageiros e a tripulação. No entanto, como eles estavam se movendo em direção à aeronave, o piloto fez algo que ninguém esperava. Juan ouviu a voz em pânico do capitão do voo dizendo: "Não, fiquem longe, estamos levantando o voo agora." E, de fato, ele ligou os motores novamente e, sem esperar pela autorização de decolagem, taxiou o avião até a pista. Juan tentou pelo rádio, dizendo que ele estava criando uma situação perigosa, mas o piloto não respondeu. É a Praça da Justiça, né? Dirigiu pela pista, acelerou e decolou. Tem TRE, Por algum tempo, tem, o avião pôde tem ser visto no ar. Cefaz. Depois, apenas como um ponto no radar. E então, ele desapareceu novamente. Nenhuma palavra poderia descrever o choque em que Juan Delacorte e seus colegas da torre de controle aéreo estavam. Eles tinham acabado de ver um velho avião aparecer do nada, o piloto dizer que estava indo para Miami, e antes que pudessem fazer alguma coisa... Quer ir pro centro? Ei, Fanny. Não, qualquer lugar eu vou, só não quero... Oi? Depois disso, o que é? Depois do almoço? Não sei, tu quer ir no posto fazer não sei o quê? Não, vou não. Em mim pode desconsiderar. Sim, eu quero saber se tu vai lá na João Batista para despojar o cartão. Não, mas não é na João Batista não, é na Cachoeirinha. É na Cachoeirinha? Pra cá ou não? É depois que a gente almoçar? Não sei pra onde isso. Depois que a gente almoçar? Não pode ficar tutubiando. A gente até pode ir lá pela Cachoeirinha. Essa história. Já são E 1h30. Eu acabei de dizer 1980. Luiz, tu tem como botar esse vídeo do começo pra eu assistir? Mais popular aparecer. Mais tarde, o Deixa eu mesmo terminar. jornal recontou a história mais duas vezes, apenas com outros detalhes. E com 1992, como a data em que uma aeronave que viaja no tempo teria aparecido no futuro. A foto de Juan Delacorte, o controlador de tráfego aéreo em Caracas, também diferia da original de 1985. Então, a história foi amplamente anunciada como falsa e se tornou uma espécie de lenda urbana. No entanto, a lenda ainda vive e muitas fontes a recriam à sua maneira. Algumas até chegam a dizer que os passageiros do avião acabaram voltando para suas... Botou no começo, foi? Obrigado, Luiz. Senhoras e senhores, aqui é o capitão falando. Bem-vindos a bordo do voo 914. Por favor, apertem os cintos de segurança e observem o sinal de não fumar. Vamos decolar em 5 minutos. Quando estivermos na altitude de cruzeiro, os refrescos serão servidos. Nosso voo levará 37 anos. Desejo-lhes uma boa viagem. É a ironia deles, né? O que você faria se saísse de férias para outra cidade e, de repente, descobrisse que está em outro país? Eu acho que as pessoas mais aventureiras até curtiriam uma mudança de planos dessas. Mas a maioria de nós ficaria confusa. De qualquer forma, eu aposto que mesmo o mais destemido dos aventureiros levantaria uma sobrancelha se soubesse que voaria por quase meio século. Aumentar. Em 2 de julho de 1955, o voo partiu de Nova York para Miami, na Flórida. Era um belo dia de sol e 57 passageiros a bordo do avião estavam ansiosos para ver as praias quentes e palmeiras da Flórida. O avião decolou sem problemas, mas 3 horas depois, quando já deveria ter pousado no aeroporto de destino, não estava em lugar algum. Os radares da torre de controle em Miami não mostraram nenhuma aeronave se aproximando e nenhum sinal de socorro foi recebido. Quando o controle de tráfego aéreo entrou em contato com a torre de Nova York, eles receberam uma resposta desconcertante. O voo 914 desapareceu dos radares no ar. Tudo indicava que o avião estava perdido. Além de ter desaparecido dos radares, o controle de tráfego aéreo não conseguia comunicação com os pilotos pelo rádio. O DC-4 simplesmente desapareceu no ar, sem deixar vestígios. A investigação foi iniciada imediatamente. A rota de voo sobrevoava uma parte do Oceano Atlântico e parecia que a única explicação para o seu desaparecimento foi que houvesse caído em algum lugar ao longo do caminho. Abriu. Mas, apesar das inúmeras e compreensíveis perguntas dos parentes enlutados, ninguém podia dizer o que realmente acontecera com o voo 914, até 37 anos depois, pelo menos. Mudança de cena. Estamos em 9 de setembro de 1992, em Caracas, na Venezuela. É um dia perfeitamente normal para Juan Delacorte,
controlador de tráfego aéreo no aeroporto de Caracas. 37 anos depois isso aí, né? Ele chegou ao trabalho, Isso. tomou um café e se concentrou observando os voos. Ele estava fazendo alguns pequenos comentários sobre um voo em andamento quando algo estranho aconteceu. Aparentemente, do nada, um novo ponto apareceu no radar. Era como se uma aeronave tivesse surgido do nada, ou como se tivesse saído do radar e agora decidido aparecer. De qualquer maneira, era algo estranho de se ver perto de um aeroporto civil, e Delacorte checou as leituras várias vezes, pensando a princípio que se tratasse de um erro. Não era erro, no entanto. As leituras estavam corretas, e logo ele e seus colegas puderam ver com seus próprios olhos. Em menos de 10 minutos, a aeronave apareceu no campo de visão. A princípio, ele parecia um avião comum para o controle de tráfego aéreo, mas à medida que se aproximava, foi possível notar que, de fato, era muito antigo. Um avião de passageiros DC-4 McDonnell Douglas, ainda com propulsores em vez de turbinas modernas. Esses aviões ainda estavam em uso, mas, como eram obsoletos, foram substituídos por outros mais contemporâneos. Mas esse não foi nem o começo da história. A verdadeira confusão começou quando o piloto da aeronave misteriosa entrou em contato com a torre e perguntou em inglês: "Onde estamos?" Como responsável no momento, Juan Delacorte respondeu que eles estavam se aproximando do aeroporto de Caracas e perguntou para onde o voo estava indo. Houve uma pausa do outro lado e então o misterioso avião, ele tinha que se certificar de que eles pousariam em segurança e decidiu que só faria perguntas depois do pouso. Unidades terrestres foram imediatamente chamadas para ajudar o avião e os passageiros, e ele pousou sem problemas. Tendo relaxado um pouco, Juan finalmente decidiu perguntar algo que o incomodava. "Você sabe que hoje é 21 de maio de 1992? Outra pausa se seguiu, confirmando que era um grande erro dizer isso. Quando a equipe em terra se aproximou do avião, a voz confusa do piloto no rádio disse: "Do que você está falando?" Quando Delacorte ouviu isso, ele sabia que teria que ordenar aos seguranças que fossem até o avião, mas o piloto não respondeu. Ele simplesmente dirigiu pela pista, acelerou e decolou. Por algum tempo, o avião pôde ser visto no ar. Depois, apenas como um ponto no radar. E então, ele desapareceu novamente. Nenhuma palavra poderia descrever os colegas da torre de controle aéreo estavam. Eles tinham acabado de ver um velho avião aparecer do nada, o piloto dizer que estava indo para Miami, e antes que pudessem fazer alguma coisa, a aeronave voou para longe novamente, apenas para desaparecer no ar, como se fosse uma alucinação coletiva. Nenhum vestígio daquele avião foi encontrado novamente, e até hoje, ninguém consegue explicar o que aconteceu naquela manhã em Caracas. Respire fundo. Isso cheira mal, né? Devo dizer, no entanto, que há muita controvérsia sobre a credibilidade desse evento. Em 1985, a cobrir essa história, e sim, eu acabei de dizer 1985, 7 anos antes da versão mais popular aparecer. Mais tarde, o mesmo jornal recontou a história mais duas vezes, apenas com outros detalhes, e com 1992 como a data em que uma aeronave que viaja no tempo teria aparecido no futuro. A foto de Juan Delacorte, o controlador de tráfego aéreo em Caracas, também diferia da original de 1985. Então, a história foi amplamente anunciada como falsa e se tornou uma espécie de lenda urbana. No entanto, a lenda ainda vive e muitas fontes a recriam à sua maneira. Algumas até chegam a dizer que os passageiros do avião acabaram voltando para suas casas, enquanto todas as outras pessoas envelheciam a um ritmo humano. Dizem que os médicos examinaram o piloto, a tripulação e os passageiros, mas não conseguiram encontrar nada fora do comum. As pessoas estavam saudáveis. Essa parte não parece nem mesmo remotamente confiável, porque nenhuma evidência sólida pôde ser encontrada de 61 pessoas retornando de um voo que levou décadas. Quero dizer, vamos lá, os lanchinhos não teriam acabado? Uma coisa que continua aparecendo na internet e despertando o interesse de entusiastas paranormais. Se trata de um pequeno calendário de bolso que, de alguma forma, foi deixado na pista do aeroporto de Caracas quando o famoso avião decolou. Esse calendário é de 1955 e, supostamente, continua sendo o único artefato remanescente desse estranho encontro. Ainda há pessoas que afirmam que o calendário é real, mas, mais uma vez, não há prova de sua existência. Ah, bem, quem sabe, talvez, seja apenas um conto de fadas, uma lenda urbana de fato. Ou pode ser uma enorme conspiração
para esconder o fato de que a viagem no tempo é possível? Eu acho que nunca vamos saber. Piscadela. E o que você acha? O voo 914 realmente se perdeu no tempo por 37 anos? Ou é tudo apenas um embuste? Deixe sua opinião nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, para viajar no tempo, não é preciso de um avião obsoleto. Escolha um entre os nossos mais de 2.000 vídeos e divirta-se. Fique no lado incrível da vida. O cara tem 2.000 vídeos só disso aí. Se você tem mais de 25 anos de idade e você ainda não aprendeu inglês, então não pule esse vídeo de jeito nenhum. Coisas Contrato do gelo. da Antártica. Coisas misteriosas encontradas no gelo da Antártica. Caiu, tu vai bater. Faça isso comigo. 10 coisas estranhas encontradas congeladas no gelo da Antártida. A Antártida é um dos lugares mais misteriosos da Terra. É o local mais frio já descoberto, com uma temperatura média de 50 graus Celsius negativos e uma queda ocasional para até 89,2 graus Celsius negativos. Além disso, este continente continua sendo menos explorado. Sob a camada de gelo da Antártida, existem mais de 400 lagos que não congelam graças ao calor do núcleo da Terra. A Antártida não tem fusos horários, nem países e conta com apenas 2 caixas eletrônicos. E se você ainda acha que esse continente não é único o suficiente, deixe-me contar sobre 10 descobertas misteriosas e bizarras que foram feitas no gelo da Antártida. Mas antes de partir para explorar este território branco, aperte no botão inscrever-se e toque a campainha de notificações. Dessa forma, você será o primeiro a assistir às atualizações que aparecem no lado incrível da vida ao longo do dia. A Antártida foi avistada pela primeira vez em 1820 por uma expedição russa. Desde então, esta terra vem ocupando as mentes de inúmeros pesquisadores e cientistas. Como os seres vivos podem sobreviver nesse frio eterno? Que segredos o gelo que cobre o continente esconde? Existem inúmeras lendas e mitos em torno da Antártida. Algumas pessoas acreditam que há naves alienígenas presas e congeladas no gelo dessa terra estéril. Outros têm certeza de que o continente esconde a base secreta do Terceiro Reich em algum lugar de suas profundezas. Há mais uma lenda que diz que uma cidade oculta está com certeza escondida dos olhos humanos sob uma enorme massa gelada. Esse ponto de vista é até apoiado por alguns cientistas. E eles afirmam que a Antártida é o lar da cidade perdida de Atlântida. Segundo a lenda, Atlantis é uma cidade misteriosa que foi ocupada por semideuses. O primeiro a mencionar essa cidade foi o filósofo grego Platão, em 360 a.C. E algumas das descobertas feitas não facilitam esse processo em nada. Pelo contrário, elas parecem confundir os cientistas ainda mais. 10. Crânios alongados. Esta foi uma descoberta verdadeiramente chocante. 3 crânios alongados foram encontrados na Antártida em 2014. Esses foram os primeiros restos humanos descobertos por lá. A coisa mais surpreendente sobre esse achado foi que a forma incomum desses crânios os tornou quase idênticos aos crânios alongados encontrados no Egito, no Peru e em outros locais. As cabeças adquiriam esse formato devido a práticas estranhas que eram populares entre algumas civilizações antigas. Eles usavam métodos diferentes para alongar os crânios de bebês. Esta descoberta surpreendente significa que pode ter havido algum tipo de contato entre civilizações africanas, sul-americanas e antárticas. 9. Um meteorito antigo. Vastas planícies de gelo da Antártida fazem os meteoritos se destacarem de forma contrastante. É provavelmente por isso que 90% de todos os meteoritos encontrados na Terra foram descobertos na Antártida. Outra razão é que o gelo preserva esses detritos espaciais e os protege contra a corrosão. Nos últimos 50 anos, foram encontrados mais de 10.000 meteoritos nesse continente. Alguns deles têm mais de 700.000 anos. Temos como Oceano Pacífico. Ali perto, em frente.
7. Restos petrificados de um animal incomum. Tem aquele restaurante. Arqueólogos fizeram outra descoberta surpreendente em 2009. O gelo da Antártida estava escondendo os restos fossilizados de uma criatura única. Era do tamanho de um gato moderno, mas ao contrário de nossos populares animais de estimação, esse animal colocava ovos. Era um parente distante dos mamíferos modernos e viveu há mais de 250 milhões de anos. Os cientistas acreditam que esse animal tenha migrado para a Antártida a partir da África Austral, durante o período de aquecimento global. Tal jornada era possível naquela época, já que a Antártida era parte do supercontinente chamado Pangeia. 6. Cachoeira de sangue. Um espectador inconsciente pode facilmente acreditar que a geleira de Taylor está vazando sangue. O líquido vermelho sangue aterrorizante, de fato, flui sobre o gelo e cai no mar. Por sorte, a origem dessa água não é nada dramática. Esta cascata incomum contém tanto óxido de ferro que faz com que a água pareça sangue. Qual é a origem desse fenômeno? A alguns quilômetros de distância, há um lago coberto de gelo. A salinidade da água ali é 4 vezes maior que no mar. É por isso que tanto o lago quanto a cachoeira de sangue congelam apenas a uma temperatura de 10 graus Celsius negativos. Nós temos que ir hoje para o 5. Vales secos. Já que a Antártida é um continente coberto de neve, você provavelmente não a associaria à falta de água. No entanto, esta terra é o lar de um dos locais mais secos do planeta, os Vales Secos de McMurdo, também conhecidos como Vales da Morte da Antártida. Esta terra estéril foi descoberta em 1903. Esses vales têm umidade incrivelmente baixa e quase não há gelo ou neve cobrindo a região. Este lugar não tem chuva há mais de 2 milhões de anos e os ventos super fortes são os culpados por estas condições secas. A velocidade dos ventos frequentemente atinge 322 km por hora. Quando os ventos descem nos vales, eles se aquecem e evaporam a neve, o gelo e a água. Não tá, ninguém tá falando Aliás, entre todos os ambientes da Terra, acredita-se... Viu aí? Viu aí como ele tomou o celular de mim? Vocês ficam falando uma coisa, falando uma outra, eu fiquei agoniado, ó, confundi. Ele me tranquilizar não, ele me ataca. Não, eu achava que também era, Luiz. Não é a primeira vez que eu me engano aí, não. Eu penso que é o Carrefour. O mundo já cheio de crítica pra ficar criticando. Fiz porque eu quis não. Estou falando, a mulher tirou o celular de mim, rapaz. Tu vai ter filho, um dia tu adquirindo, eu não tive minha mulher, mas tu vai ter que criar um filho e ele fazer a mesma coisa que tu faz comigo. Só isso. Não é praga não, é retorno. Só isso. Vamos fazer silêncio? Vamos fazer só silêncio. Deixa o cara passar. Meteu a cara, né? Tem que deixar. Ai, eu tô tão aliviada de ter feito esse negócio hoje. Tão aliviada. Agora eu tenho que ir no conselho de farmácia. Outro trem que tá engatado. Tá lotado isso aqui. Será? Compra de Natal já? Mas só é. O Carrefour deve estar cheio lá. Tem muita vaga aqui. Ela também tem. Olha, Luiz, ali tá, tinha até uma sombrazinha. Não sei se... Porra, vem pra cá, né? Aqui não existe mão contra mão não, pai. Por favor. Pra ali era milhão. Não, eu vi, não sei eu boto se lá tem embaixo. vaga. Lá embaixo é... Lá embaixo é que era bom, né? Mas deixa eu ver, espera aí, passa devagarzinho. Por aqui, não sei se eu vi mal. Tem, Tem soma não. tá logo lá embaixo, que lá embaixo é tudo laje. A vontade é que o carro fica na sombra.
tem pra lá. Não são idosos, não. Ele vai mais pra lá Ele não que ficou tem aqui vaga que pedindo não é de para idoso. não. Lá ali, A maioria é, umas placas tudo aí, ó. Bota, nós somos idosos. Aqui ninguém pede coisa, não. Vou botar nessa aqui que tá mais apagada.